a minha, Luísa dele e o David a dele. Né? Que Deus seja glorificado. Irmãos, eu queria fazer uma breve meditação no Salmo 13. Né? Um salmo curto, um salmo de divisões fáceis e um salmo com uma mensagem muito profunda e muito propícia, penso eu, para esses dias, né, que o mundo tem vivido tempos difíceis. Salmos 13 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que demonstra, ó Deus, a tua soberania e que demonstra, ó Deus, a nossa condição. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça confiar mais na tua palavra, ó Pai. Que nessa noite o Senhor alimente, ó Pai, a nossa alma, para que sejamos fortalecidos pela tua palavra, ó Pai. Para que sejamos, ó Deus, edificados, ó Pai. E estejamos prontos a enfrentar todas as batalhas da vida, ó Deus. Confiados e firmados no Senhor e na tua palavra. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 13 vai trazer a condição do ser humano diante da soberania de Deus. O sofrimento humano e a soberania de Deus. Nós estamos aqui diante de um salmo de Davi, um salmo de lamento. O que é um salmo de lamento? O salmo de lamento normalmente é um salmo que começa num negativo e vai para o positivo, que começa num momento de tristeza e termina num momento de alegria, que começa com uma visão meramente terrena e termina com uma visão sublime e celestial da realidade. E graças a Deus o crente então pode tomar a palavra, né, do salmista Davi para a sua própria vida, porque nesse contexto aqui Davi representa o crente diante de Deus. O crente quando passa por lutas, quando passa por dificuldades e a sua posição diante de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, nós éramos em três irmãos, né? Eu, uma irmã, a minha irmã e o meu irmão. E a minha mãe de vez em quando brincava de esconde-esconde com a gente dentro da nossa casa. E nós éramos pequenininhos, tínhamos diferença aí de 1 ano e meio, 2 anos de diferença uns dos outros. E a minha mãe se escondia em alguns lugares que nós não conseguíamos encontrar. E depois de um tempo, durante algum tempo a brincadeira era legal e a gente dava risada e a gente procurava. Mas depois de alguns momentos aquela situação já não estava mais tão boa assim, e muitas vezes a gente ficava desesperado e começava a gritar, e aí a minha mãe aparecia, né, dando risada, brincando, por causa o teor da brincadeira era justamente esse, era causar essa sensação de abandono nos seus filhos. Irmãos, o que está acontecendo aqui com Davi é que ele tá com essa sensação, experimentando essa sensação de abandono. E creia, essa sensação de abandono pode ser experimentada pelo crente. E creia ainda mais, essa sensação de abandono é didática. É Deus ensinando os seus filhos. É interessante porque Davi, nesse Salmo 13 aqui, não parece o mesmo Davi que enfrentou o gigante Golias. Aquele homem que, diante daquele problema, daquela adversidade, entendia que quem afrontasse o exército de Israel estaria afrontando o próprio Deus. Aqui não parece que nós estamos lidando com a mesma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida da gente é assim. Nós vivemos num mundo caído. E algumas vezes nós estamos nos
no alto dos montes, mas outras vezes nós estamos nos vales, situações difíceis, terríveis. Davi estava experimentando um vale na vida dele. Davi estava experimentando algo que teoricamente ele não era acostumado a experimentar, porque Davi era um homem de guerra, era um homem de vitórias, era um homem que enfrentou muitos exércitos, um homem que consultava o Senhor quando ia para as batalhas e raramente voltava debaixo de derrota. Davi constantemente saía vitorioso de suas batalhas. Nesse caso aqui, Davi está experimentando uma situação muito adversa. Essa situação que ele experimenta não parece comum na vida dele. E eu queria então fazer uma rápida análise desses versículos, desses versos, né, do Salmo 13, e ver como que o crente reage nas situações difíceis da vida. Né? A primeira lição que eu queria tirar aqui é que em situações difíceis, o crente dirige o seu lamento ao Senhor. Em situações difíceis, o crente dirige o seu lamento ao Senhor. Irmãos, Davi estava se lamentando, mas Davi estava se lamentando para a pessoa correta. Davi estava se lamentando para Deus. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. E ele fala assim: seja a vossa ansiedade conhecida diante de Deus. Irmãos, Davi não está reclamando para homens. Davi não está murmurando para homens. Davi não está abrindo o seu coração para homens. Ele está abrindo o seu coração para a pessoa que ele sabe que pode resolver o seu problema. Para a pessoa que pode trazer segurança para a sua vida, ainda que a situação permaneça a mesma. Ele pode acalmar o coração de Davi. E então Davi, ele faz um lamento, sim. E não é incomum fazermos lamento. Davi questiona o Senhor, sim. E não é incomum questionarmos a Deus. A questão é o seguinte: que tipo de questionamento, que tipo de lamento nós dirigimos a Deus? Irmãos, o que Davi espera do Senhor aqui é uma resposta para a sua vida. Davi não está sendo rebelde. Davi não está se colocando determinando nada para Deus. Ele está simplesmente se sentindo sozinho, se sentindo desamparado e pedindo socorro. Por isso, então, esse salmo ele está facilmente, né, as divisões dele são facilmente identificáveis. Os versos 1 e 2 tem uma divisão, 3 e 4 outra divisão, e 5 e 6 fecham as divisões. A primeira divisão é que o crente em situações difíceis dirige o seu lamento ao Senhor. Irmãos, é um privilégio nós dirigirmos, nós podermos dirigir o nosso lamento ao Senhor. Davi ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Irmãos, o desespero de Davi nesse momento aqui é tão grande que ele faz um lamento para Deus que não faz nem sentido, que não tem lógica. Davi sabe que Deus jamais se esquece de alguém, ele é Deus. Deus não se esquece. Mas a condição do ser humano em situações difíceis é tão terrível que muitas vezes nós somos capazes de pronunciar coisas até absurdas. No caso aqui, Davi está falando algo até irracional. Ele fala: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Irmãos, Davi, e o Salmo está ensinando isso mesmo para a igreja. O Salmo está mostrando que quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e olhamos apenas para o problema e não conseguimos contemplar Deus no problema, nós nos tornamos reféns de situações difíceis. E Davi, então, aqui está expressando o seu desespero, a tal ponto de questionar Deus, que está sendo esquecido por Deus. Deus jamais esquece de alguém. Mas o sofrimento de Davi é tão grande que ele não consegue perceber a presença de Deus em torno de si. Irmãos, depois ele fala assim: até quando ocultarás de mim o rosto? Esse questionamento já é um pouquinho mais racional. Porque ainda que Deus jamais possa se esquecer de alguém,
figuradamente, poeticamente, como o texto aqui ele pode sim virar o seu rosto. Arão, ele tinha uma bênção, né? Que Deus, o Senhor tinha deixado para ele, né? Para ele passar para o povo, que era: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Irmãos, o que é o rosto do Senhor? O rosto do Senhor é aquilo que traz paz ao coração do crente. É interessante que essa verdade não é a mesma para o ímpio. Por quê? Porque enquanto o rosto de Deus, a presença de Deus, a face de Deus traz paz ao coração do crente, irmãos, isso não faz sentido na vida do ímpio. Um ímpio quer distanciamento de Deus. Um ímpio, ele se agrada quando Deus está com o seu rosto para o outro lado, porque o pecado é que satisfaz o coração do ímpio, mas o coração do crente é satisfeito pelo rosto de Deus. A paz do crente é tomada pelo rosto, pela presença plena de Deus na nossa vida. E Davi, então, ele aqui fala, né, uma pergunta um pouquinho mais racional: até quando o Senhor continuará com o seu rosto virado para o outro lado? Irmãos, Davi, ele está tendo uma sensação de abandono. Ele não está abandonado, porque Deus nunca abandona os seus filhos. Mas, como eu fiz a ilustração no começo, às vezes, para nos ensinar alguma coisa, Deus causa essa sensação no nosso coração, de que estamos sozinhos, de que estamos desamparados. Até quando vai demorar esse problema? Até quando vai essa situação? Eu não aguento mais, eu estou desesperado. Mas Deus quer nos ensinar, e nós vamos ver no decorrer do Salmo, que o agir de Deus é soberano. O agir de Deus está sobre todas as coisas. É por isso que nós lemos lá em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, Deus está no controle de tudo, Ele está antes de tudo e depois de tudo. É por isso que nós lemos lá que Ele enxugará do rosto toda lágrima, porque apesar de vivermos em situações extremamente difíceis, nós não vivemos sem esperança. Nós temos a nossa vida firmada na esperança de que um dia seremos libertos desse cativeiro, do sofrimento e do pecado. Irmãos, Davi continua, ele diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Interessante isso aqui, é uma visão pessimista do salmista. Aqui, irmãos, sabe quando nós passamos por aqueles dias difíceis, que parece que dá tudo errado na nossa vida, e daí a gente começa a falar coisa ruim para a nossa própria alma? A gente já começa a dar conselho ruim para a gente mesmo, em vez de nos alegrarmos, em vez de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a gente começa a praguejar, começa a reclamar, a murmurar, e muitas vezes falar tristeza, causar mais tristeza ainda para o nosso coração. É o que Davi está fazendo aqui, ele está meio deprimido. E ele está deprimido a tal ponto que ele começa a causar mais tristeza no coração dele. Em vez de ele trazer coisas boas, ele começa a trazer coisas ruins. Começa a dar conselhos ruins para a própria alma. E por fim ele faz o último questionamento. Ele diz assim: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Interessante, aqui Davi apresenta a causa do problema dele. Davi tinha um inimigo, ele não diz quem é, mas ele está atormentado por esse inimigo. Ele está atormentado por essa adversidade. E ele não consegue enxergar Deus. Parece que o inimigo está gigante e Deus já não está mais. É essa a ideia que ele transmite nesse primeiro momento do Salmo, que é um momento mais negativo, um momento mais de tristeza, um momento de lamento. Irmãos, em momentos difíceis, o crente dirige o seu lamento a Deus. O crente, muitas vezes, reclama para Deus. E creia, o melhor lugar para a nossa reclamação é o Senhor. O melhor pastor para escutar as nossas confissões é o Senhor. O melhor psicólogo para tratar das nossas falhas é o Senhor. Irmãos, agora a gente entra numa segunda etapa do Salmo. Se o crente, quando está passando por situação difícil, dirige um lamento ao Senhor. O crente, quando está passando por situação difícil, dirige o seu clamor ao Senhor. O crente tem que clamar a Deus quando está passando por situações difíceis. O crente tem que buscar a Deus em oração.
Irmãos, o melhor lugar do mundo é a presença de Deus. E mesmo que muitas vezes tenhamos a sensação de que Deus não está presente, nós devemos clamar pela presença de Deus, clamar para que o rosto de Deus se volte para as nossas vidas. É o que Davi faz aqui. Aqui ele começa assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Irmãos, a ideia aqui, atenta para mim, é a mesma ideia que ele tinha questionado ali em cima. Volta o teu rosto para mim. Seja favorável à minha situação. Aqui ele clama, irmãos, de um modo causativo. É para que Deus cause nele essa sensação da presença do próprio Deus. Se Deus tinha causado nele essa sensação de ausência, agora que Deus cause nele essa sensação de presença, porque nós precisamos dessa sensação da presença de Deus. Nós precisamos dessa segurança, ainda que as coisas continuem adversas e que o inimigo continue prevalecendo. Se nós temos a segurança de que Deus está com a gente, nós temos força para enfrentar qualquer dificuldade. É isso que Davi está clamando aqui. E o crente, quando se sente aflito, deve se dirigir a Deus em oração e clamar a Deus. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Irmãos, aqui ele usa dois termos em relação a Deus. Primeiro, o Senhor, que diz respeito ao Deus da aliança. Aquele mesmo Deus que um dia livrou o povo do Egito, que diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão, é esse mesmo Senhor que Davi agora clama. Porque é esse Senhor que é o socorro de Davi. E quando ele se dirige então, atenta para mim e responde-me, Senhor, ele está falando assim, ó, existe um relacionamento entre eu e Deus. E daí quando ele fala ali, Deus meu, ele já está se dirigindo a Deus de um modo mais genérico. Porque Senhor é o Deus da aliança e Deus é o Deus de todas as coisas. Então Davi, ele compreende isso e ele sabe que, apesar de Deus estar no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor da sua própria vida. Então ele clama a Deus por esse Senhor. Ele diz assim, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, a ideia aqui de iluminar os olhos e não dormir o sono da morte é parecido. É como que se quando a pessoa está prestes a morrer, os olhos dela vão perdendo o brilho. Então vai perdendo essa iluminação. E ele então está ligando uma coisa na outra. E a ideia aqui, irmãos, como é um texto poético, pode não ser literal, não significa que Davi estava num leito de enfermidade ou de um ferimento de espada, falando, olha, senão eu vou morrer. Não. Se ele continuasse daquele jeito que ele estava vivendo ali, é como se ele tivesse morto. A vida já não fazia tanto sentido se a situação continuasse tão terrível do jeito que estava. Existem momentos da vida da gente que é assim também. Existem momentos da vida da gente em que é tão terrível que alguns chegam a pedir até a morte. Jó foi um que pediu a morte. Né? Por quê? Não que ele estava morrendo, mas de que o sofrimento era tanto que se Deus não o acudisse, a vida já não fazia mais tanto sentido. Ele continua no seu clamor. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, aqui ele mostra o propósito da oração dele. Davi ainda não tirou os olhos dos inimigos. É interessante que ele mostra a finalidade. A partícula aqui é para que. Então ele ilumina os meus olhos, né, para que eu não durma o sono da morte, e também para que os meus inimigos não prosperem. Irmãos, até esse momento Davi ainda está com o seu coração voltado para a luta, para os inimigos, para as coisas terrenas. Mas é interessante, irmãos, que a partir desse momento, o Salmo ganha uma nova perspectiva. Primeiro, Davi lamenta. Depois, Davi clama. E agora, Davi confia. Irmãos, o que a oração causa na vida do crente? A oração traz confiança na vida do crente. Eu já fiz várias vezes esse desafio e vale a pena. Eu duvido você, numa situação difícil, o teu coração aflito, amargurado,
entrar dentro de um quarto, dentro de um banheiro, chorar, abrir o coração para Deus, clamar a Deus e sair de lá do mesmo jeito que você entrou. Não sai. Porque a oração, ela tem um poder acima do natural. Tem um poder sobrenatural. Irmãos, muitas vezes não de mudar a situação. Porque muitas vezes o propósito de Deus não é mudar a situação. É mudar a gente. Deus muda o nosso coração. Por que Deus colocou Davi nessa aflição? Porque o propósito final de Deus era que Davi amadurecesse. Era que Davi confiasse mais no Senhor. Que Davi soubesse que ainda que os seus inimigos aparentemente estivessem com a vitória na mão e Davi aparentemente totalmente derrotado, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor continua soberano. O Senhor continua o alfa e o ômega, no controle de todas as coisas. Irmãos, aqui nessa parte final do texto nós temos uma guinada na situação. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Interessante, né? Porque até então Davi estava inteiramente desesperado. O Salmo não relata que a situação mudou, mas as palavras de Davi mudaram. Davi agora, ao invés de dirigir lamentos a Deus, ao invés de dirigir clamor a Deus, ele agora expressa com gratidão algo que Deus causou na vida dele. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. A graça de Deus alcançou o coração de Davi, o rosto do Senhor se voltou para a vida de Davi. O problema pode ter continuado, mas o coração de Davi já não é mais o mesmo. A sensação de abandono já não existe mais. Agora, pelo contrário, essa insegurança foi tomada pela segurança. Essa sensação de abandono foi tomada pela sensação de cuidado. E por isso que ele fala: no tocante a mim, eu confio na tua graça. E interessante, irmãos, porque se lá no verso 2, ele fala: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Agora ele fala assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. O conselho que ele está dando para o coração dele é diferente do conselho que ele estava dando antes. Por quê, irmãos? Porque a confiança em Deus, a confiança em Cristo produz essa mudança na nossa vida, da tristeza para a alegria, ainda que a situação permaneça a pior possível. É por isso que nós, crentes, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Por fim, o salmista fala assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, o salmista começou lamentando e agora ele está terminando cantando. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A ideia aqui do salmo, irmãos, quando ele fala porquanto me tem feito muito bem, é de que Deus colocou a mão sobre a vida do salmista e espremeu ele. E lembra que Paulo falou que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Irmãos, o salmista já entendia isso. Que mesmo quando Deus espreme ele numa situação totalmente adversa, aquilo era para o bem do salmista. E eu queria terminar essa mensagem dizendo que se Davi foi um rei que se lamentou a Deus, se Davi foi um rei que clamou a Deus, e se Davi foi um rei que confiou em Deus, irmãos, nós temos um exemplo muito maior do que Davi. De um rei muito maior do que Davi. Que em determinado momento da sua vida lamentou a Deus. Em determinado momento da sua vida clamou a Deus. Mas o tempo todo ele demonstrou confiança no Senhor. Esse foi o rei, não o rei Davi, mas o rei Jesus. Lembra, irmãos, que Jesus em determinado momento do seu sofrimento, ele fala assim: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Jesus questionou o Pai. Só que ele não questionou o Pai porque ele queria que, assim como Davi, até quando? Não, Jesus ele questionou porque
ele queria saber, ele queria expressar o propósito daquilo ali. Por que me desamparaste? E nós sabemos por que Jesus foi desamparado por Deus. É interessante, irmãos, que se Davi experimentou a sensação de abandono de Deus, Jesus experimentou o próprio abandono do Pai, para que nós não fôssemos abandonados. Em outro momento da vida de Jesus, ele clamou ao Senhor, só que diferente de Davi. Davi fala, atenta para mim, responde-me, Senhor. Davi queria que Deus fosse favorável a ele de qualquer forma. Jesus fala assim, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Irmãos, é interessante que enquanto Davi clamava para que Deus fizesse a sua própria vontade, Jesus clamou para que Deus sempre fizesse a vontade dele. E se Davi falou, no tocante a mim, confio na tua graça, Jesus, no seu momento de morte, falou assim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Confiança total. Irmãos, no Salmo de Lamento, nós vemos o movimento do negativo para o positivo, da tristeza para a alegria, do terreno para o celestial. Em Cristo, nós não vemos esse movimento. Em Cristo, sempre foi alegria, por mais que foram as dificuldades. Em Cristo, nós vemos sempre, irmãos, o celestial. Jesus nunca perdeu de vista a vontade do Pai. Que nós também não venhamos perder isso de vista. Que Deus nos abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus,
ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra que foi trazida aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos que há um Deus que nos consola, Senhor. Mesmo em momentos de lamento, Senhor, há um Deus que está do nosso lado, há um Deus que não nos abandona, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que ouviu esta mensagem, que o Teu Espírito Santo no coração de cada um. Obrigado pela vida do pastor, a qual o Senhor escolheu para estar à frente da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela sua família e por cada família aqui representada, Senhor. E pedimos também que o Senhor nos conceda uma boa semana, Senhor. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós e nos guarde, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que o amor do nosso Deus e eterno Pai, a graça maravilhosa do Filho Jesus, do seu Filho amado Jesus Cristo, e a presença consoladora, confortadora do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todos os nossos irmãos espalhados sobre a superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.